Imagine perder tudo em um único dia. A casa, os filhos, a saúde, a dignidade e o pior, o silêncio de Deus. Nenhum som vindo do céu, nenhuma explicação, apenas o eco da própria dor. Foi assim com Jó, um homem que acreditava ter o favor do Altíssimo, até que o chão sumiu debaixo dos seus pés. Mas o que ninguém percebe é que o verdadeiro milagre dessa história não está no final, quando tudo foi devolvido. Está no meio do desespero, quando Jó gritou e, mesmo sem respostas, decidiu permanecer. É sobre esse grito que falaremos hoje. Um grito que pode ser o seu, o meu, o de qualquer um que já olhou para o alto e se perguntou: Deus, por que comigo? E antes de continuarmos, quero te fazer um pedido diferente. Se essa história tocar algo dentro de você, e eu acredito que vai, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente o que você sente quando Deus se cala. Porque quando você faz isso, o algoritmo entende que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas feridas como você. E às vezes, um simples clique pode ser o instrumento que Deus usa para curar alguém. Jó era um homem íntegro. Vivendo na terra de Uz, era respeitado por todos, pai amoroso, justo nos negócios e devoto a Deus. Tudo em sua vida parecia equilibrado, até o dia em que o céu permitiu que o equilíbrio fosse destruído. Naquela manhã, o sol nascia calmo. As tendas balançavam sob o vento leve do deserto. Mas em poucos instantes, mensageiros começaram a chegar, um após o outro, como se o próprio inferno tivesse sido liberado. O primeiro anunciou que ladrões haviam levado seus bois e matado os servos. O segundo veio coberto de cinzas. Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas. O terceiro quase não conseguia falar. Seus filhos estavam mortos. Um vento forte derrubou a casa e não restou ninguém. Em minutos, Jó perdeu tudo. O som dos ventos misturou-se ao silêncio mais pesado que um ser humano pode suportar, o de Deus que não responde. O pó subia do chão enquanto Jó permanecia imóvel, olhando para o horizonte. O deserto, antes dourado e sereno, agora parecia um espelho da sua alma, vazio, seco, sem cor. As vozes dos mensageiros ainda ecoavam em sua mente, cada palavra uma ferida que se abria de novo. Ele tentava entender como tudo pôde ruir tão rápido. O homem que um dia fora símbolo de prosperidade, agora era apenas um corpo curvado na poeira, tentando compreender o que o céu estava fazendo. Os servos que ainda restavam observavam de longe, sem coragem de se aproximar. Ninguém sabia o que dizer a um homem que perdeu tudo em tão pouco tempo. O silêncio se tornara pesado demais, e até o vento parecia soprar em luto. Jó respirava com dificuldade, como se o ar tivesse se tornado denso. A cada suspiro, o nome dos filhos ecoava em sua mente, um por um, como uma dor que não terminava nunca. Ele caiu de joelhos, cobriu o rosto com as mãos e chorou. O chão de areia molhou-se com suas lágrimas, e naquele instante, algo dentro dele se partiu. Ele sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Não havia como reconstruir o que foi levado. A pergunta que martelava em sua cabeça não era por que perdi tudo, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. O tempo parecia ter parado. As horas passavam lentas, como se o próprio sol se recusasse a se pôr sobre tanta tristeza. Jó levantou o olhar e viu o céu tingido de vermelho. O mesmo céu que sempre o abençoara, agora parecia um estranho. Ele estendeu a mão, como se tentasse tocar o invisível, mas não sentiu nada. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Apenas o som do vento e o próprio coração batendo fraco. Durante dias, Jó não comeu, não falava com ninguém. Sentava-se nas cinzas, encarando o nada. As lembranças vinham em flashes, os filhos rindo, as mesas fartas, as festas que fazia para agradecer a Deus por cada bênção. Agora tudo o que restava era o silêncio. Um silêncio que gritava. Os vizinhos começaram a evitá-lo. Alguns diziam que era castigo divino. Outros murmuravam que ele havia pecado em segredo, e quanto mais falavam, mais a dor crescia.
Jó não entendia. Ele buscava Deus desde a juventude, fazia o bem, ajudava os pobres, sacrificava em favor dos filhos. Como então o céu poderia permitir tamanho sofrimento? Uma noite, ele foi até o monte onde costumava orar. Levava o coração quebrado, as roupas rasgadas e o espírito cansado. Ao chegar, se ajoelhou no mesmo lugar onde tantas vezes sentira a presença divina. Mas dessa vez, o céu parecia mudo. Ele chorou até não ter mais lágrimas. E entre soluços murmurou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não foram ditas com força, mas com rendição. Não eram uma declaração de fé triunfante, mas o último fio de alguém tentando crer mesmo sem entender. Era como se ele dissesse: eu ainda te amo, mesmo que não faça sentido. E talvez seja exatamente aí que começa o verdadeiro teste da fé. Os dias seguintes foram sombrios. O corpo de Jó começou a fraquejar. Ele sentia febre, as feridas surgiam na pele. O peso do luto o consumia. A dor emocional se tornou física. Cada movimento era um esforço. Ele já não tinha ânimo nem para levantar. As noites eram longas e os pesadelos o assombravam. A mente dele vagava entre lembranças e delírios, entre a fé e o desespero. As pessoas que um dia o admiraram agora o olhavam com pena ou com medo. Alguns diziam: Jó foi amaldiçoado. Outros, em voz baixa, se perguntavam: será que Deus ainda o ouve? E o mais doloroso era que Jó também já não sabia a resposta. Ele olhava para o céu e dizia: fala comigo, Deus. Só me diga por quê. Mas o céu continuava calado. O silêncio era tão profundo que doía. Era como se o universo inteiro tivesse se esquecido dele. E mesmo assim, algo o impedia de blasfemar. Era um fio invisível, uma centelha fraca, mas viva, que o mantinha de pé. Jó não entendia, mas algo dentro dele ainda dizia: não desista. Certa tarde, o vento soprou diferente. Um som distante se misturava ao ar, como um eco que vinha das memórias. Ele lembrou do riso dos filhos, das orações feitas em família, dos dias em que acordava agradecendo pela vida. A lembrança trouxe dor, mas também trouxe algo que ele não esperava: esperança. Mesmo na ruína, algo dentro dele ainda pulsava, a certeza de que Deus ainda existia, mesmo que calado. O sofrimento havia transformado Jó. O homem rico e respeitado havia morrido. O que restava agora era um homem quebrado, despido de orgulho, vulnerável diante do mistério de Deus. E é nesse ponto que muitos desistem, quando percebem que a fé não é um escudo contra a dor, mas um abrigo dentro dela. As feridas no corpo começaram a se espalhar. Jó sentava-se sobre as cinzas e raspava a pele com cacos de telha, tentando aliviar a coceira, o ardor, a humilhação. Sua mulher, sem suportar o que via, se aproximou e disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. As palavras foram como facas. Ele a olhou com ternura e respondeu: falaste como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Depois disso ela se foi. E Jó ficou só com sua dor, com seu corpo doente e com um Deus em silêncio. Foi nesse isolamento que ele começou a falar consigo mesmo, tentando entender o propósito de tudo. Cada dia que amanhecia parecia igual, mas algo imperceptível estava mudando. O coração dele estava sendo lapidado. Jó passou a refletir sobre tudo o que acreditava. Antes, sua fé estava ligada às bênçãos. Agora, ela era sustentada pelo vazio. E é quando tudo se vai que o homem descobre o que realmente o sustentava. Ele começou a compreender que o amor a Deus não pode depender do que ele dá, mas de quem ele é. Numa noite silenciosa, Jó olhou para as estrelas. Elas brilhavam como antes, mas ele as via de outro jeito. Cada ponto de luz parecia uma lembrança do poder de Deus e também de sua distância. Ele fechou os olhos e sussurrou: eu não te entendo, mas ainda acredito. O deserto, testemunha muda de sua dor, começou a se encher de vento novamente. As cinzas subiam, girando no ar, como se o próprio céu estivesse respirando sobre ele. E naquele momento, Jó não percebeu, mas algo invisível acontecia. O silêncio de Deus estava prestes a se quebrar. Mas antes disso,
Ele precisava esvaziar-se completamente. E foi o que aconteceu. Ele perdeu tudo o que tinha e, no processo, descobriu quem realmente era. Um homem que, mesmo sem entender, escolheu continuar. Um homem que gritou, chorou, caiu, mas não desistiu. Esse era Jó. Um homem que perdeu o mundo, mas ganhou algo muito maior. Uma fé que nenhuma dor poderia roubar. Ele caiu de joelhos, rasgou suas vestes e cobriu o corpo de cinzas. As lágrimas escorriam entre as mãos sujas de pó. E mesmo assim, sua voz ecoou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa frase tão conhecida não era sinal de força. Era o último fôlego de alguém tentando não desmoronar. As noites passaram lentas. Jó olhava para o céu e não via nada além de escuridão. Tentava orar, mas as palavras não saíam. E quando dormia, sonhava com os rostos de seus filhos, rindo, correndo entre os campos. Ao acordar, o silêncio era tão profundo que parecia zombar de sua fé. Por que, Deus? Por que comigo? Sussurrava. Os amigos chegaram, mas em vez de consolo, trouxeram culpa. Jó, algo você fez. Deus não castiga os inocentes. Essas palavras eram lanças envenenadas. Ele os olhava e via neles o reflexo do julgamento que ele mesmo se impunha. Se Deus o havia abandonado, é porque havia falhado. E é nesse momento que a fé verdadeira é testada, quando tudo dentro de você grita para desistir, mas ainda assim você respira e permanece. Jó não suportou em silêncio. Ele gritou. Não foi um grito de revolta, mas de desespero puro. Maldito o dia em que nasci, disse ele. E esse grito é o mesmo que tantas pessoas soltam hoje, em quartos escuros, sem força, sem entender o porquê da dor. Mas o que Jó não sabia é que o seu sofrimento não era castigo, era cenário. O céu inteiro observava o homem sendo provado, não para ser destruído, mas para ser revelado. Satanás acreditava que Jó só amava a Deus porque tinha tudo. Então Deus, em silêncio, deixou que a dor mostrasse algo que o inimigo nunca entenderia. A fé que não depende de recompensas. Esse é o ponto mais duro da vida espiritual, quando o silêncio de Deus é o único som que se ouve. E mesmo assim, você decide continuar acreditando. Jó não entendia, mas a cada lágrima, algo nele estava sendo moldado. O homem próspero estava morrendo e um homem novo nascia. O corpo de Jó apodrecia em feridas. Ele se sentava entre as cinzas e raspava as feridas com cacos de telha. Sua mulher, tomada pela amargura, disse: "Amaldiçoa o teu Deus e morre." Ele olhou para ela com os olhos cheios de dor e respondeu: "Receberemos o bem de Deus e não o mal." Mesmo despedaçado, Jó se recusou a negar o Criador. É aqui que o silêncio de Deus muda de significado. Não é rejeição, é lapidação. O ouro não fala durante o fogo, mas é no calor que sua pureza aparece. Depois de tantos dias, quando o corpo já não tinha força e a alma já não via sentido, Jó fez algo que mudaria tudo. Ele orou, mas não por si mesmo. Orava pelos amigos que o feriram com palavras. E naquele instante, o silêncio terminou. Uma voz ecoou entre as nuvens. "Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra?" Era Deus, mas não trazendo respostas, trazendo presença. Jó não recebeu explicações, recebeu um encontro. E naquele instante entendeu. Deus nunca havia ido embora. Estava ali o tempo todo, apenas esperando o momento certo para transformar dor em revelação. O vento soprou sobre as cinzas e tudo começou a mudar. Jó foi curado, restaurado, e cada coisa perdida foi devolvida em dobro. Mas o verdadeiro milagre não foi a restituição material, foi o coração transformado. A fé dele agora era pura, livre do medo, incondicional. Ele não buscava mais bênçãos, buscava Deus. E esse é o ponto mais profundo dessa história. O milagre não está em receber, mas em permanecer quando tudo parece perdido. Talvez você esteja nesse mesmo lugar agora. Talvez o seu grito seja silencioso e ninguém entenda o que você está passando. Mas escute, Deus também está em silêncio com quem ele mais confia. E o que parece abandono
pode ser o momento em que ele está escrevendo a parte mais forte da sua história. Jó gritou, e o céu respondeu, não com palavras, mas com transformação. E se esse vídeo te alcançou hoje, talvez seja porque o próprio Deus queria te lembrar. O silêncio dele nunca é ausência. É o intervalo entre o seu grito e a resposta que vai mudar tudo. Comente aqui embaixo o que você sente quando o céu parece distante. Cada comentário ajuda essa mensagem a alcançar alguém que está prestes a desistir. E se esse vídeo tocou o seu coração, curta e se inscreva, porque quando você faz isso, você não está apenas ajudando o canal, está ajudando essa corrente de esperança a chegar em quem mais precisa, porque o grito de Jó nunca foi esquecido, ele ainda ecoa dentro de todo aquele que, mesmo no meio da dor, decide não parar de crer.